Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Carlos, fisioterapeuta, trabalho com fisioterapia respiratória na cidade de Curitiba e atendo aqui os pacientes da região e pacientes de outras regiões do país também de forma online. Hoje a gente vai conversar sobre um tema bem importante, tá? E bem difícil dele ser abordado no dia a dia, que é o sono no paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica. A minha maior clientela é paciente com essa doença e também acredito que o público aqui do canal Excelência em Fisioterapia Respiratória, em sua maioria, é de pacientes ou familiares de pacientes com DPOC, né? Ou pacientes com DPOC ou familiares de pacientes que têm essa doença. Uma das características essenciais da doença pulmonar obstrutiva crônica no que diz respeito ao sistema músculo-esquelético é ela trazer um aumento na contração do músculo respiratório. Esse aumento na contração do músculo respiratório faz com que o paciente que tenha DPOC não consiga dormir bem. Então ele tem um sono irregular, às vezes um sono picado, tá? No geral, esse paciente, no período do sono mais profundo, ele acorda. O período do sono mais profundo é ali por volta das 4 horas da madrugada. O leigo diz que esse período de sono é o sono mais gostoso, e realmente é o sono mais profundo. E aí vem o despertar do DPOC. Eu tenho algumas teorias do porquê o paciente com DPOC desperta mais ou menos nesse horário, tá? Por ser um sono profundo, o músculo do paciente com DPOC ele tem que estar muito relaxado. E um músculo muito relaxado implica em um músculo com reduzida contração. Logo, se esse músculo respiratório está com reduzida contração, o paciente tende a gerar uma quantidade de volume menor. O volume gerado por inspiração no paciente com DPOC é um volume baixo. E daí, com a redução da contração do músculo, ele fica mais baixo ainda. Então isso é um aspecto, tá? Outros aspectos aí que dizem respeito ao sono do paciente com DPOC é o próprio aspecto psicológico, né? Então, o paciente com DPOC, principalmente DPOC num estado bem avançado, interiormente ele vive algumas expectativas, algumas incertezas na vida dele. Uma dessas incertezas e expectativas que está relacionada ao medo é a própria evolução da falta de ar que ele tem. Falta de ar é uma sintomatologia ruim e que gera medo e insegurança. Alguns pacientes com DPOC relatam para mim que às vezes tem até medo de caso que venha a passar por uma situação ruim, onde pode chegar a perder a vida no sono, por conta do medo da falta de ar. Atualmente eu tenho um paciente que está nessa situação, tá? Ele está com algumas inseguranças. Fiz algumas abordagens para ele, né? Mas no sentido de questão de orientação. Mas o encaminhamento para o psicólogo, tá? Porque não cabe a mim entrar nessas questões da psicologia do paciente. Para isso existe um profissional habilitado que se chama psicólogo. E nem tudo no tratamento do paciente com DPOC é fisioterapia. A grande maioria dos pacientes com DPOC, ele só tem um médico e um fisioterapeuta respiratório, né? Dois profissionais que são extremamente importantes no tratamento do paciente com DPOC são o nutricionista e o psicólogo. O psicólogo no papel de fazer essa abordagem, né, do inconsciente do paciente, e o nutricionista, né, dá um suporte nutricional. O paciente com DPOC é um paciente que tem um gasto calórico muito grande, ele desenvolve caquexia, né, e de modo geral ele acaba desenvolvendo a caquexia, que é uma magreza excessiva, né, e associado a isso vem o medo, né. O medo todo mundo tem. Agora, a abordagem do medo, para mim, né, na minha concepção, é algo bem subjetivo.
E demais profissionais da área da saúde, eles não têm uma capacidade plena de lidar com o medo do paciente. Quem tem essa capacidade plena de lidar com o medo do paciente é o profissional da psicologia. E a situação do sono é uma diversidade muito grande que a gente acaba lidando, né? Porque para você ter ganho de massa muscular, você precisa ter boa alimentação e você precisa ter descanso. E se você não tem sono, não tem descanso. Isso acaba sendo uma dificuldade na promoção. Então, assim, eu tenho uma outra teoria. Será que o paciente com DPOC não melhora porque ele não tem que melhorar ou porque, de certa forma, a gente não tem uma abordagem completa em cima desse paciente? Poucos pacientes que eu acompanhei no longo da minha vida são pacientes que tiveram uma equipe multidisciplinar plena. E dentro da fisioterapia a gente consegue promover uma melhor qualidade no sono usando alguns recursos, como por exemplo o ventilador não invasivo, tá? O próprio Power Breath, ele pode repercutir em situações positivas no sono, mas esses recursos não promovem o tratamento do inconsciente do paciente, o tratamento do medo dele, né? Essa abordagem é apenas com o psicólogo. Hoje, como eu falei para vocês, atualmente eu tenho um paciente nessas condições. Ontem a gente conversou, o vídeo está indo no ar, esse vídeo está indo no ar no dia 15, né? Mas é um 15 de março de 2023, mas ele é um vídeo atemporal. Eu acredito que passando 2 anos, se você for ver esse vídeo em 2023, 2024, a realidade vai ser basicamente a mesma. Eu acho que esse aspecto do paciente com DPOC ele não tende a mudar. A abordagem provavelmente vai ser a mesma, principalmente em relação ao inconsciente do paciente, né? O inconsciente do paciente ele tem que ser tratado com um psicólogo. Eu particularmente sou contrário ao uso de medicamentos para dormir. Por que eu sou contrário? Porque alguns deles tendem a levar à redução da contração muscular. E isso passa a ser ruim também para o paciente com DPOC. Se você conhece alguns pacientes que estão nessa situação, ou você mesmo está nessa situação de dificuldade de sono e quiser compartilhar com a gente aí nos comentários públicos, fique à vontade. A gente pode interagir aí nos comentários públicos, tá? Eu vou responder vocês com o maior prazer no que for pertinente, tá certo? Então esse era o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, compartilha com o máximo de pessoas possíveis. Se inscreva no canal, um abraço e até o próximo vídeo.